Meu nome é Abigail Nunes Jatobá. Nasci em São Paulo. Porém, por motivo superior, eu sou registrada como alagoana, porque eu adoeci, tive problemas quando criancinha, e minha mãe, para voltar para o sul, teve que tirar documentos e na hora a moça, ao invés de pôr São Paulo, pôs de onde estava tirando documentos do cartório, que chama-se Igaci, que está nos meus documentos, mas é 10 de janeiro de 1944. Tem outra data, tem 1940 no registro, porque aí já foi para trabalho, que eu tive que aumentar a idade. Principalmente eu que dançava à noite. E à noite não podia dançar de menor, porque o chacrinha para onde ia me levava para dançar. E eu morei mais no Rio, minha vida foi toda mais no Rio de Janeiro. Conheci minha avó Antônia. Minha avó era portuguesa. A família da minha mãe também era de Portugal. A família tinha uns portugueses, nascidos em Portugal, família da minha mãe. Antônia Nunes de Souza Cavalcante, era de Garanhuns. Estava morando aqui comigo, e minha mãe morava aqui também. Aí pronto, aí ficou todo mundo aqui, arapiraquense. Ele eu não conheci não. Quando eu fiquei adulta, ele já tinha falecido e eu não conheci não, meu avô. José Antônio de Souza e Isaura Nunes de Souza. Ela de Garanhuns e ele era texano e mais criado no sul. Mas ele nasceu nos Texas, meu pai, e conheceu minha mãe lá, numa festa, num passeio. Conheceu, aí casaram e foi uma lua de mel eterna. Depois foi que ele faleceu, logo quando eu nasci ele faleceu. Porque ela passou muito tempo sem ter família, não queria filhos logo. Eu queria depois de uma determinada data de casamento. Mas conseguiu e só teve a mim, porque só queria um filho mesmo. Ou filho ou filha, e fui eu que vim. E a minha mãe contava que ele era maravilhoso, que ela bendizia muito ao casamento, achava muito um bendito casamento, ela achava, a lua de mel eterna. Ela teve muita sorte, assim como eu tive, ela teve também. Agora, infelizmente, ele foi fazer um curso por causa do trabalho dele em Amazonas, em Manaus, e lá ele morreu, teve uma febre muito forte e faleceu. Veio para São Paulo, só vi em fotos, só conheço meu pai de fotos, porque eu pequenininha, ele faleceu. Eu tenho muitas fotos dele, mas sonhar assim, nunca. Agora, muita gente achava ele parecida com ele. Segurou a onda sozinha, trabalhando, era enfermeira, era costureira, tudo ela fazia para viver bem e para a gente não passar necessidade de ninguém e estar entre os melhores ambientes. Ela sempre foi bem e bem vista em todos os ambientes bons. Foi a primeira enfermeira aqui de Arapiraca, muito conhecida. Ela é de Garanhuns, da família Tavares de Garanhuns, mas ela era muito querida aqui em Arapiraca. Isaura Nunes de Souza. Era muito querida ela. Ela gostava muito do evangelho, ela era um pouco evangélica. Gostava muito da igreja evangélica, uma igreja chamada Congregacional Cristã do Brasil, que tem muito em São Paulo, demais. Ela fazia parte dessa igreja. Depois ela chegou aqui e tinha essa igreja. Estavam iniciando. Ela gostou muito e ficou nessa igreja. A minha mãe foi derrame. Deu no meio da rua o derrame da minha mãe. Deu no meio da rua, trouxeram ela desmaiada,
com 6 dias ela faleceu. E ele, infarto. Agora, eu tenho até muita saúde, apesar da idade. Lembro muita coisa. A minha infância foi maravilhosa no Rio. Minha mãe tinha condições daqui, me mantia como uma menina rica, sendo pobre. E entre os ricos, tive uma vida muito boa, que eu jamais esqueço na minha vida. Foi uma vida bem vivida mesmo. No Rio, morei em Nova Iguaçu, morei em Austin e morei em Copacabana. Nova Iguaçu, adorei Nova Iguaçu. Lembrança é que eu fui até candidata a Miss em Nova Iguaçu. Perdi, mas fui. E gostei muito de Nova Iguaçu, meus primeiros estudos são em Nova Iguaçu. E gostei muito de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Eu sou uma paulista que gosta muito do Rio de Janeiro. Eu saí com 20 anos, 19 para 20 anos. Cheguei lá do Rio todo. O Rio e Nova Iguaçu, porque eu tinha parentes também em Copacabana e ficava Nova Iguaçu, Copacabana, Nova Iguaçu. Depois comecei a trabalhar, fui dançar profissionalmente, dançando. E não queria nem estudar nessa época. Vim estudar mesmo aqui no Nordeste. Do meu passado, do Rio de Janeiro. Eu nem tenho saudade da minha terra, de onde nasci, de São Paulo. Eu tenho do Rio, porque foi minha infância mais no Rio do que em São Paulo. E fui adolescente para lá. E o ambiente que tive artístico me embeveceu demais. Me deixou muitos sonhos. Primeiro namorado, tudo, minha vida toda foi mais no Rio. Eu sou mais carioca do que paulista, porque a minha vida no Rio foi ótima. Só fiz nascer São Paulo, foi nascer. Da minha infância lá, era mais dançar mesmo. Eu comecei muito nova, por isso tive que aumentar também meus documentos, a minha idade, porque eu era muito criança, muito infantil, mas era com a cabeça de adulto. Eu gostava muito do Chacrinha, e gostava muito das dançarinas do Chacrinha, de tudo. O ambiente de dança, sempre... Eu, quando vou para uma academia que não tem dança, eu nem fico. Eu gosto muito de dançar, eu só vou deixar quando eu não puder mais movimentar minhas pernas. Dou aula de dança, sei dar aula de dança. Meu primeiro professor foi o Suteban, era um dos maiores dançarinos do Rio de Janeiro. E ele gostava muito e achava que eu era uma das melhores alunas dele. Porque ele dizia que eu levava muito a sério. Os outros levavam só para se divertir. Mas eu levava a sério como profissão. Eu não queria nem estudar outra coisa. Depois me formei, então quando vim para o Nordeste já vi que a área tinha que mudar e eu tinha que gostar de estudar e por isso eu tenho meus diplomas e tenho minha vida de currículo aqui no Nordeste como boa profissional, graças a Deus. Nunca tive problemas entre colegas. Nunca tive problemas com ex-alunos, com alunos, nunca. Sempre eu fui satisfeita com a minha profissão. O que mais eu via era de tudo. E principalmente quando nos programas de auditório, aquelas músicas de auditório, aí era que se ouvia, porque é o que mais alegrava ao povo, à multidão. Forró também. Mas tinha, então, o bolero falava na alma. O bolero ia profundamente, eu acho que a todo mundo um bolero, quando ouve, mesmo o mais incrédulo, que não acredita em nada de música, nem entende, mas quando um bolero bem tocado, bole qualquer coisa no coração do ser humano. E bem dançado, mais ainda. E como eu danço, aí é que é bonito. Porque eu capricho, eu gosto de dançar.
Ela dizia, você vai ser dançarina, você vai ser bailarina, dançarina. Ela sempre dizia, me incentivava. E fui mesmo. Tango. O tango bem dançado é mais difícil. Bem dançado. É mais difícil. Agora, tem pessoas que acham que sabem dançar tango, mas não sabem. Sabe dançar o forró, dançar, mas o tango não tem perfeição. Mas um tango com perfeição vai na alma da pessoa. O que marcou mais? Lá no Rio, aqueles professores todos que eu tinha contato com eles em rádio, em cinema, no próprio Cinema Nacional, no Atlântico, ainda fiz um teste, ainda fiz um filmezinho pequeno lá, quando eu era, assim, adolescente, fiz parte. Era muito bonito. E foi música, eu acho que não tem nenhuma que eu devo não. Eu sempre admiro, depende do momento também, não é? A que eu gostava não são daqui, do Rio de Janeiro. Eu gostava da Merilance, que o povo chamava Merilande, o nordestino principalmente se chamava Merilande, era Lance, Merilance. Uma firma que tinha lá em Nova Iguaçu, só de pessoas estrangeiras que dançavam, principalmente umas italianas, uns italianos que dançavam. O nome era... Eu não estou bem lembrada agora do nome, mas que ele tinha uma academia e era 10 andares só de dança. Era tudo dança, ele só alugava para quem queria fazer dança, ginástica, essas coisas, academia, mas porque ele incentivava, ele bulia com a alma humana para se dançar. Eu acho que foi por isso que eu fiquei assim, gostando tanto de dança até hoje. Não gosto muito do balé, não gosto muito. A única dança que eu não me acho perfeita, no balé nunca me achei. Mas outro tipo, fiz demais. Eu dei até aula, mesmo sem gostar. Eu dei aula. Teve época que eu estava sem emprego, mas quando me chamavam para dar aula, eu ia. O que eu queria era dançar. Olha, foram tantos que para onde me chamava eu nunca dava não. Às vezes eu nem simpatizava com o lugar, mas ia. Além do dinheiro que eu ia ganhar, né? Além do dinheiro, eu estava fazendo uma coisa que eu gostava. Eu ia. E se a pessoa não tivesse dinheiro para me pagar, teve lugares que quando tinha um prejuízo numa coisa assim, eu dizia, não quero dinheiro de vocês, não quero não. Eu nem recebia. A banda me chamava, tudo, eu dançava muito bem. Foi um concurso que fizeram lá em Nova Iguaçu e eu tirei em primeiro lugar. Eu tirei em primeiro lugar na dança. Fizeram um concurso de dança, aí ele me convidou para eu ficar toda semana aparecendo no programa dele. Aí começou aí a minha amizade com ele. Foi que começou e aí foi que ele me fez uma profissional mesmo. Foi ele que me fez. Era todo tipo de dança, era rock, era tudo, todo tipo de dança. Lá o que menos se dança ainda é o forró, que é mais Nordeste, né? Fiquei muito alegre, aí vim embora para o Rio de Janeiro. Fui para lá e fiquei lá. Fiquei. Depois é que eu voltei, quando eu voltei, casei e fiquei. Eu fiquei, minha mãe me transmitiu que ia haver o concurso, mas nem disse que quando eu cheguei, aí criei até inimizade com algumas pessoas, principalmente as que participaram, que disseram, ela é uma profissional, ela já dança lá no Rio de Janeiro, vem aqui e ganha da gente, sem a gente ser profissional. Teve muita confusão, mas eu ganhei. Eu ia assim, porque eu estudava, né? Eu comecei a estudar.
Aí eu ia mais no dia de sábado, de domingo, sexta, sábado, domingo, era dedicada a ensaios, a tudo, que a gente ensaiava muito. Tinha dias que a gente passava o dia todinho dançando, ensaiando, já sabendo, mas era para ensaiar. E eu gostava, quando a gente gosta de uma coisa, a gente faz, nem sente que está sendo tão explorada e tão... Não é? Porque gosta do que está fazendo. O Chacrinha. Ele era maravilhoso. Ele era maravilhoso. Ele nunca dizia que a pessoa estava errada. Ele nunca dizia que a pessoa... Você não faça isso, não. Eu sendo você, eu não faria isso. Eu sendo você... sabe, era um divino, maravilhoso, divino. Cada uma tinha um nome diferente, né? Sempre Chacrete, Chacrete, Chacrete. E quando ele apresentava, dizia, essa é uma das minhas filhas, essa é uma das... Ele era uma pessoa perfeita. Eu nunca notei assim, coisas ao contrário nele. Pessoa maravilhosa. E também tinha muita gente da família dele que ajudava muito. Parei, aí... Era um salãozinho aí nas Cacimbas, o Clube dos Sumicultores. Depois é que começaram a fazer clubes, né? O Clube dos Sumicultores, Clube dos Sumicultores. Então eu comecei, fui uma das primeiras sócias. Aí comecei e dançava, me chamavam para dançar. E assim, quando o conjunto ia, os conjuntos naquela época iam para um lugar, me chamavam. Só para dançar, para chamar a atenção. E eu gostava de chamar a atenção mesmo. Me sentia bem, eu ia. Tinha mais conjunto naquela época do que hoje, sabia? Porque hoje o conjunto tem que ser bom. E naquela época não. Um tocou violão, viola, outra tamborim, outro não sei. Pronto, já formava conjunto naquela época. Se aproveitava de tudo do profissional. Já hoje não. Tem que ser grande, para ser visto, para ser procurado, para ser um profissional. Não é preciso? Aqui que gosta mais de dançar aqui, sempre foi mais forró. O povo sempre gostava mais. Sanfona e viola. Depois eram as guitarras, aí a guitarra tomou conta, né? E guitarra é uma maravilha, principalmente para se dançar, né? Principalmente. Para mim, tanto faz dançar só como acompanhada. Agora, eu gostava muito de dançar com meu marido, porque ele dançava bem. Estava em Arapiraca. Eu fui para lá só para participar do concurso, depois voltei. Aí também, quando eu voltei, que casei, aí minha vida mudou. Agora, casei com um homem que gostava mais de dançar do que eu. Eu desfilei muito na Praça Marques, quando cheguei do Rio aqui, me chamavam muito para desfilar. Quando tinha desfile nas escolas, desfile nos clubes, aí me chamavam demais para desfilar. Eu ia desfilar, eu gostava de me mostrar e de aparecer. Ah, meu Deus, era demais. Mudou muita coisa, mudou, mas era tão romântica. Tinha tantas árvores lindas, se namorava tanto ali debaixo daquelas árvores. Eu namorei muito, tanto com esse que casei, como antes outros namorados que tive. Eu gostava muito de namorar ali debaixo daquelas árvores. Eu gostava, era muito bonito. Você sabe que tinha muita coisa bonita para se ver e hoje não tem nada, só gente, né? E aqueles restaurantes, as lojas, hoje é tudo comercial hoje. Não, acabou o seu romantismo, é tudo comercial mais, né? A Pinguim, citada pela alta sociedade, frequentada, eu frequentei muito e a pessoa, quando ia a Pinguim, era um acontecimento muito importante. O povo chamava combinado, não sei por que esse nome, combinado. Aí, então, esse combinado, então, era demais. Demais.
A gente saía dos colégios, matava a aula às vezes para ir atrás do combinado. Às vezes esquecia de vir até a aula e ficava lá. Era pipoca, geralmente era pipoca, mas que tinha na rua. Era pipoca e tinha muita gente, fazia aqueles bolinhos caseiros, pequenos, e vendia. E às vezes tinha até churrasco ali pela porta, por ali, pela praça, a porta do cinema. A fiscalização tirava, porque dizia que sujava muito, tudo. Quando os fiscais desapareciam, eles voltavam para vender e o povo para comprar. É assim mesmo, né? Música ao vivo. Eu gostava muito das músicas do Trianon. Tinha shows lindos ali. Tinha programas que traziam de Maceió para tocar aqui. Eles traziam os instrumentos de lá, conjuntos. De Maceió, traziam de Recife. E também o Zé de Sá, às vezes, me chamava também para cantar, assim, mas as músicas de Angela Maria, músicas de Doris Monteiro, eu gostava muito de cantar. E de Ângela. Ângela que eu gostava mais, era da Ângela. Mas minha voz não parecia com a dela, não. Eu gostava das músicas que ela canta. Eu conheci o Zé de Sá num concurso que teve e eu ganhei. Um concurso que ele fez, uma festa, negócio de pastoril, que ele fazia demais. E eu ganhei. Fui desfilar, eu e muitas moças. Mas eu tirei em primeiro lugar. Aí ele me convidou e ficou sendo meu amigo. Aí pronto, fizemos peças de teatro juntos. Aí pronto, eu fiquei a principal atriz para teatro, para tudo dele, era a Abigail. A principal, a mais, quando iam chamar ele para ir para a casa dele, para uma festa, para uma coisa, para ele ir trabalhar e tocar e levar instrumentos como ele levava e tudo para fazer a festa, mas ele tinha que levar a Abigail. Eu só lembro bem de Coração de Mãe porque nós passamos um mês apresentando em Maceió, no teatro. Eu não me lembro hoje mais dos artistas, dos outros. Eu não lembro mais dos nomes. Sei que eu era a principal, a mãe, Coração de Mãe, e eu era a mãe. Um gênio, inteligente, humano. Ele nunca chamava a atenção dos profissionais que trabalhavam com ele. Quando ele ia, a gente sentia que ele estava dizendo que a gente estava errado. Mas ele dizia de um jeito que a pessoa não se aborrecia. Era um cara que não tinha instrução, não tinha formaturas, mas tinha educação, tinha tudo de bom ele tinha, tudo de bom, um homem perfeito. Cultura, coração, humanidade, tudo humano, maravilhoso, ser maravilhoso. Mas eu sempre gostei mais foi da dança mesmo. Aí foi quando o Zé de Sá me entrosou no teatro aqui em Maceió, pronto. Aí eu comecei a trabalhar em teatro, deixei mais a dança. Também quando comecei a namorar, casei e pronto. Aí eu participava assim do programa de rádio, me chamavam para entrevistas. E chamavam também para ensinar aquele grupo de crianças a desfilar nas festas, na rádio. E cantar eu gostava. Uma vez eu fiquei bem embevecida, bem assim querendo mesmo gravar, porque eu tinha uma voz muito bonita cantando. E então as pessoas, o Zé de Sá e outras pessoas, me levavam para o show, eu cantava e diziam, por que você não grava? Vá ser cantora, você vai ver, é outra profissão sua. É outra. Mas eu não queria. Eu queria ser professora mesmo. Era uma união que só você vendo. E principalmente feita pelo Zé de Sá. Principalmente. O Zé de Sá orientava as pessoas para o bem. E eu não sei, eu nunca descobri um defeito no Zé de Sá como profissional. Assim, que ele lidava com muita gente, né? Ele lidava demais.
muita gente, muitos artistas. Era tanto mulher como homem, era assim. Ele era uma pessoa igual o Chacrinha, perfeito, como ser humano. Agora, porque Arapiraca, interior, né? Sempre tem aquelas pessoas que, onde não tem defeito, põe. Sem a pessoa ter. Você não tem, mas joga as pedras, não é? Quando dá fruto. A minha mãe gostava de cartas e lia cartas para o pessoal. Tinha um baralhozinho, tão humildezinho o baralho ela tinha, que ela tinha só porque o povo insistia. Oh, bota uma cartinha para mim, puxa uma cartinha para mim, faça não sei o quê, que ela era enfermeira. Ela não queria não se dedicava não. Mas eu disse, a senhora não gosta, não se dedica, mas eu quero me dedicar. Passe para mim, porque a senhora sabe, passe. Passe para mim, para a senhora ver o que eu vou fazer. E fiz mesmo, que tem de pessoas que gostam mesmo das minhas cartas. Assim, eu abro, você não vê aquela carta que você puxou? Dá até um alívio para a gente, um alívio, uma orientação. Para mim dá, com esses diplomas todos que eu tenho, esses 3 diplomas que eu tenho, dá. Quer dizer, dá mais do que a cultura que eu tenho como estudante, que eu obtive, né? Como estudante, como professora. Dá muito mais. As minhas cartas, às vezes, me orientam muito mais. Agora, não acredito nesse negócio de umbanda, espíritos, tiro, e você recebe um espírito, que ninguém recebe um corpo com 2 espíritos. E quando me procuram, não procuram uma vez só. Tanto homem como mulher. Sempre, Abigail, olha, desculpa, mas eu estou precisando de você. Eu digo, ótimo, acho bom que você precise de mim. Às vezes confundem assim, porque não tem aquele negócio de magia, de macumba. Eu não posso colocar carta para mim. Eu não posso. Aí, então, eu fui para uma mulher que me disseram lá nas cacimbas, lá na primavera, que digo. Aí, quando cheguei lá, ela consulta, tinha umas 4 pessoas e eu cheguei, a 5ª. Eu pensava que ela colocava cartas igual a mim, sabe? Meu filho, a mulher deu um pinote e bateu no birô assim, que quase bate em mim, o birô, dizendo que estava manifestada, que estava não sei o quê, que olha, só você vendo que presepada a mulher fez. Eu digo, minha senhora, eu telefonei para a senhora, que me indicaram a senhora, mas eu pensei que a senhora trabalhasse diferente. Assim eu não acredito, não adianta eu querer nenhum trabalho seu. Tem uma mais ou menos, mas assim mesmo, quando ela põe as cartas, assim, às vezes eu mando ela pôr carta para mim, eu olho assim, mas eu traduzo as cartas no meu método, na minha maneira, para seguir, do que a dela. Porque também ela é chegada a isso, dizer, você está aí, olha como eu estou, você é muito forte, você tem um irmão aí com você, aquelas coisas que não dá para acreditar. Não acredito, não adianta. Olha, 2 coisinhas que eu não entendo. Esse negócio de religião, dessa religião do povo de Umbanda, eu respeito. Acredito quem quiser, mas eu não sei lidar com isso, nem acredito. Eu tiro, como você viu o horóscopo, não é? Mapa astral, né? É diferente. Muitos signos diferentes. Eu respeito, mas eu não acredito. Então, eu nunca mais fui para nenhuma, porque para essa que eu fui, me assombrei. Não dá. Não, eu nunca gostei. A minha mãe que fazia feira, gostava da feira. Eu não gostava muito de feira, não. Eu sempre fui chegado mais a coisas mais leves. Agora, cozinhar eu gosto de trazer o que traz da feira para tomar conta, para cozinhar. Aqui era a feira Arapiraca toda. Não tinha uma rua que não fosse feira.
era tudo, Arapiraca todo da feira. Não tinha, assim, civilização, nem organização para dizer essa rua é essa, essa. Não, depois é que se melhorou. Era feira. Vendia, geralmente, era aqueles homens que colocam aqueles sacos de farinha, de milho, é cereais que chamam, não é cereais que chamam, coisas de comida. Geralmente, era o que mais vendia aqui na frente. Demais, 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 demais. Tocador. Mas vinha pessoas de outros lugares. Também vinham para tocar aqui, sanfoneiro. E então o tal do zabumba era demais. O povo já fazia baile até do zabumba. Até baile. O clube contratava e fazia um baile só de zabumba. Tinha geralmente em fevereiro, no mês de fevereiro. Sempre tinha baile de zabumba. E todo mundo... E era bom de dançar. Era, não, dançar normal mesmo, comum com a pessoa. Demais, 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 demais. Era bonito. Eu não sou daqui, mas eu gostava. O carnaval é que não tinha muita animação, porque tinha poucos clubes, né? Veio ser mais animado depois do Clube de Sumicultores, o ASA, foi que foi mais animado. Mas naquela época era só lança-perfume, coisinha mesmo de... sem muito incentivo, mais de rua do que o normal mesmo de clube. A alma foi o Clube de Sumicultores, a Alma de Arapiraca, coisa linda mesmo. Então depois a ABB, mas ali é mais para bancários e tudo, é diferente, né? O ambiente é outro, é diferente. Reinaldo Jatobá Santos, nesse Clube de Sumicultores, que era um salãozinho nas Cacimbas. Nos conhecemos lá. Eu fui desfilar, cheguei do Rio de Janeiro aqui e teve um desfile em umas escolas e me chamaram para ir desfilar também. Aí eu fui desfilar como uma atração, eu fui como uma atração. Eu era muito bonitinha e chamava atenção. E fui como uma atração. E que atração foi essa que ele me chamou para dançar e pronto. Aí ficamos logo namorando, na mesma noite que dançamos. E o casamento durou 69 anos e 8 meses. Ele faleceu há pouco tempo. Quando eu o conheci, foi quando eu cheguei aqui, 20 e poucos anos, 20 e poucos anos eu tinha. Era uma maravilha de namoro, mas eu namorava mais diferente, porque eu do Sul, eu tinha mais intimidade, né? Mais intimidade com o namorado, tudo. Assim, eu era muito olhada, assim, e às vezes censurada também. Ele vai casar com ela, a família dele mesmo. Aí depois ficaram assim comigo, quando viram que nosso casamento foi para valer mesmo. Não foi uma simples atração, não. Eu fui uma esposa para ele, que ele me elogiava muito, e ele para mim, eu acho que só os dicionários todos do mundo para elogiar o marido que ele foi para mim. Foi muito bom. Ele pediu, noivamos, aí noivamos. No dia do noivado foi uma festa na minha casa e a minha mãe negociava com casas e era enfermeira aqui, do primeiro hospital que teve aqui em Arapiraca, a minha mãe. O nome da companhia era Companhia Camilo Collier, uma companhia assim, que tinha esses hospitais, 2 hospitais aqui, e ela era enfermeira, chefe. Nessa época, eu já morava aqui. Na rua, só em umas casas. Minha mãe tinha muitas casas aqui. Depois é que ela começou a vender, adoeceu. Aí disse, eu vou morrer logo e não vou deixar problema para você com casa para alugar, para cobrar. Você não tem tempo para isso. Você é estudiosa, você vai estudar e se formar. Faça o que eu não fiz, que eu só tenho enfermagem, mamãe. Essa igreja não era igreja, era um cemitério. Cemitério horrível, tão feio. Depois teve um prefeito, eu não lembro o nome dele, não recordo, ajeitou o cemitério. Aí ficou bonito. Depois é que transferiram para lá, para baixo. Mas aí fizeram a igreja, mas que era um cemitério.
E eu já morava nessa rua. Mas minha mãe, antes de falecer, vendeu todas as casas que tinha. Aí me deu um dinheirinho, adivinha o que é que eu fui fazer? Conhecer todas as capitais do Brasil, eu conheço, todas. A última que eu conheci, achei horrível, Pantanal. Não gostei, o Pantanal. Mas fui conhecer. Que está passando uma novela agora. É lama, é água, é terra. Eu gosto mais de coisas mais civilizadas, mais bonitas. Mas eu conheci todas as capitais. Sozinha? Com minha mãe. Com minha mãe. E quando casei com o marido, quanto mais eu gostava de passear, ele mais ainda. E ele dizia, vamos viver a vida, vamos conhecer todas as capitais do Brasil todinho. E conhecemos. Quer dizer, eu já conhecia muito, mas ele não. Aí tirei ele de São Miguel para aqui e a gente conheceu muita coisa, o Brasil mesmo. Né? De avião, de carro e principalmente ônibus, mais ônibus e excursão. Ele gostava mais de excursão. Ele não gostava de ir só, eu e ele. Ele gostava muito de excursão, muito. Ele se sentia... Agora, às vezes, quando a excursão ficava num lugar assim muito longe, ele não gostava. Aí ele dizia, ó, bem, é bom a gente... Eu vou alugar ali, vou alugar um apartamento ali no hotel, no comércio. Aí ele gostava sempre de ficar em um lugar que não fosse de carro toda hora, toda hora, toda hora. Não, que a gente descansa mais e conhece mais o lugar. Ele divinamente, ele se adaptou aos meus pensamentos, à minha pessoa, os meus costumes, que parecia uma pessoa do Sul, como eu. Trabalhava em comércio, trabalhou nos primeiros fomentos já aqui de Arapiraca e depois começou a trabalhar em comércio. Era nessa loja que ele trabalhou mais de 40 anos, se aposentou, ficou trabalhando. Só saiu, era Loja Pereira Santos. Ele só saiu quando eles foram para Maceió, ainda deixaram ele aí negociando na loja dele. Ali perto no comércio mesmo, perto da igreja, dessa igreja ali de baixo, desse lado de cá. Ele trabalhou ali 2 vezes, depois de aposentado ainda trabalhou, o gerente, tudo. Principalmente era a maior loja da cidade. Era de Chico Pereira, de Francisco Pereira, dessas famílias mais importantes. Ele trabalhou muito, ele chama-se Enaldo Jatobá Santos. A minha mãe vendeu até uma que chamam meia-água, aquelas casas pequenininhas, que estava sem dinheiro. Que tem gente que liga, é muito ligado para aniversário e casamento. Eu não sou, não. Mas a minha mãe era. E uma filha só, e eu não fazia uma festa, fazia a melhor festa da cidade. Mas só vendo como era o pensamento dela, era de garantia dela. E ela fez. Ela vendeu uma meia-água para fazer minha festa de casamento. Ele viu o banquete ali, tem a foto, tem eu vestida de noiva. Eu já estava com 10 dias casada no civil. Mas ninguém considerava casamento civil nessa época, né? Só se considera mais da igreja mesmo. Principalmente quando é famoso, de uma pessoa que, no caso, eu era famosa aqui. Pobre, mas famosa. Primeiro, eu era até bonitinha, não era feia como eu sou hoje, não, viu? Idosa, não, era bonitinha. Eu chamava muita atenção. Quem foi uma costureira, eu não lembro, ela morava no Baixão e é de família muito importante do Baixão. Ela, eu esqueço. Não estou lembrada, mas era de uma família muito importante nesse Baixão. Ela fez tudo do meu casamento, tudo. Ela foi quem fez tudo, tudo. O meu marido pagou a ela para ela fazer tudo com minha mãe. Porque ela sabia fazer, ela tinha cursos para organizar casamento, essas coisas. E minha mãe disse, uma filha só.
e casar escondida, não vai casar e todo mundo sabendo e vendo e participando. E fez mesmo, parecia uma festa de rico, de gente rica sem ser. O padre do meu casamento foi o Padre Antônio. E depois eu fui aluna do Padre Antônio no Bom Conselho. Vim estudar, quando eu cheguei do Sul, eu resolvi estudar. Eu não queria mais estudar não, só queria dançar. Aqui em Arapiraca mesmo, nunca morei em outro lugar não. Nessa rua, eram outras casas, a minha mãe tinha umas 11 ou 10 casas aqui nessa rua, era cheia de casa a minha mãe. Era casinha muito pequenininha, muito... ela alugava aquelas casas maiores, atrás de dinheiro, né, para se manter, e escolhia as menores para a gente. Bem organizada, mas pequenininha. Eram umas duas, uma aqui, tinha uma aqui minha e uma dela. Eram todas as duas pequenas, não existe mais elas, são esses armazéns. E outro de dois ricos, famosos, um de Penedo e um de São Miguel. E ele era, não sei o que lá, Machado, tinha o sobrenome de Machado. Era dono quase da rua toda, comprando tudo, com dinheiro, comprando tudo. A minha mãe ainda vendeu até umas casas a ele, minha mãe. De tudo, ele negociava mais com animais também. Animais, verduras, frutas, movimentar a Rua do Sol. Eles começaram, eram os ricos. E era muito assim, muito falado, muito comentado. Porque além daqui, eles tinham coisas em Maceió também. Eram ricos. Eram pessoas de Penedo, Penedo principalmente, Aracaju, o rico que chegava aqui, que tomavam conta. Então, nessa rua era um absurdo. Aí começou a crescer, crescer. Arapiraca começou a crescer, ajudado mais por essa rua, dos ricos que moravam aqui nessa rua. Era a Rua do Sol, toda a vida foi a Rua do Sol. Essa igreja era um cemitério enorme, enorme, enorme. O cemitério, que hoje, como é o nome? Pio XII. Sim, era aqui. Enorme, enorme. Mas tinha outro nome, esse cemitério. Era muro, era feio. Só tinha mais expansão de casas, muitas casas. Principalmente pessoas de fora que queriam negociar, queriam dinheiro, corriam para Arapiraca. Os vizinhos... É porque quando se trata de comércio, quase a gente não tem como vizinho. Morava, o Denis era um gênio. Ele e a família dele, num sobrado enorme que tinha ali. Era o único sobrado que tinha na rua. Era muito bonito o sobrado. E era família muito importante. Uma das mais importantes de Arapiraca era a família do Denis. De infância, pequeno. A minha mãe gostava muito da família dele. E tinha mais gente de fora. Sempre chegava mais pessoas de fora para aqui do que as pessoas daqui. Não sei por quê, mas sempre mais pessoas de fora. Os daqui mesmo moravam mais distantes. Era o Alto do Cruzeiro, as Cacimbas, lugares distantes os daqui. Mas eram mais pessoas de fora. Ainda hoje aqui. Sei costurar e costuro bem, viu? Eu já tive uns meses que fiquei um tempo um pouco apertada demais. Dinheiro, financeiramente, e meu marido também passou uns probleminhas. E eu costurei até para fora. Costurei. Eu gosto de costurar. Dedicada a vestido, uma blusinha, uma camisa de homem, sim, mas não costuro mais. Hoje eu não costuro mais, mas costurei uns 5 meses que passei uns apertozinhos. Eu queria um pouquinho mais de dinheiro, costurei. Pus até uma placazinha. Eu costurei, ganhei muita coisa. Não, eu não comprava tecido, o povo que trazia para mim. Eu não comprava, não. Não tinha dinheiro, estava apertada. Onde eu comprava mais, no comércio mesmo, mas não lembro os nomes.
Os nomes eu não me lembro, não. Mas eu comprava muito. O macacão, quando se usava muito macacão. Um corpo bem feito, cinturinha fina, bumbum empinado. No macacão é uma coisa linda. É. Eu gostava muito de macacão, tanto de costurar como vestir. Agora acabou-se, né? Ninguém ouve. Quando você vê um macacão, uma mulher com um macacão, chama até atenção, né? Você diz, olha, fulana com um macacão, vestida com macacão. Só ele, só é Stefano Charles Nunes Jatobá. Ele, meu filho, é contador, formado em ciências contábeis e contabilidade. Aqui, ele nem conhece o Sul, ele não conhece, só conhece Maceió. Meu filho quer muito sair daqui, meu filho é esse. É porque ele é casado e não deu certo o casamento, está comigo, mas ele me chama direto, ó, qualquer dia desse eu vou comprar uma casa mais afastada. Eu estudei mais em Maceió, porque eu me formei no sexto aqui em Maceió. Não foi aqui, foi em Maceió. Agora aqui, trabalhei com o Conselho 38 anos. Trabalhei. Depois de aposentada, voltei a trabalhar também. Bom Conselho, um lugar aqui que chama-se Os Iados, mas agora é Canaã. Trabalhei muitos anos, fui a primeira professora do estado de lá. Trabalhei no Limoeiro, trabalhei em Taquarana, trabalhei em Maceió. Aí foi como profissional, professora, pedagogia, filosofia, tudo ensinando e trabalhando. Porque lá o meu trabalho era outro, né? Era mais a dança. Aqui já foi diferente. Aí quando eu casei, pronto. A língua portuguesa, adoro. Já comprei até o livro da reforma que houve ultimamente. Eu já tenho a gramática, que dificilmente uma professora tem. Eu já tenho, e estudo ainda mais. Você pode chegar aqui, às vezes, o que a Abigail está fazendo? Estou estudando. Aí diz o meu filho, mãe, por que você estuda tanto? Você vai ensinar? Você não está ensinando. Está quebrando a cabeça na sua idade. Não sei, eu digo, não estou quebrando a cabeça não, estou ficando rica de conhecimento. Principalmente o moderno. O conhecimento que eu não tive, que preciso ter. E principalmente quando me perguntam, assim, uma regra da gramática, uma coisa, Deus me livre, até hoje eu nunca deixei de responder, sempre sei. Não é bonito isso? É bonito. Eu, como professora de português, às vezes diz, como ontem mesmo uma menina disse, olha, isso se escreve, professora, uma menina aí na loja me chamou, olha, eu estou escrevendo isso, mas eu estou em dúvida, como se escreve? Não é tão bonito eu saber ensinar, ter convicção daquilo que vou ensinar? É bonito. Eu me sinto, assim, um eterno estudante. Não é nem formada, é eterna estudante. Vixe, mano, quando diz, professora, e vem logo, é homem, é mulher, me beija, me abraça. Eu fui ao Rio e lá na estação, em Nova Iguaçu, um cara foi fazer assim com um saco e bateu na minha. Eu ia perto dele e bateu, ele ia na frente, quando fez assim, bateu em mim e eu desmaiei e passei mal. Aí me levaram para um hospital. Quando eu cheguei lá, foi saindo aquele homem com os olhos cheios de lágrimas. Aí eu disse, que esse homem disse, é um médico que vai lhe consultar. Aí eu disse, e aí, o que é que ele tem? Aí disse, é porque ele lhe conhece, você foi professora dele em Alagoas. Aí começou a contar a história, a moça, secretária dele. Ele está tão emocionado que só você vendo como ele está. E diz que agradece o que ele é hoje à senhora. Eu digo, e é, menina? Ela disse, é. Aí ela contou que quando ele entrou, pois ele passou mal, ele. Eu digo, que coisa linda. Ele disse, a senhora me ensinou. Uma vez, eu estava fazendo tudo para aprender análise sintática e análise morfológica com perfeição, que tinham me chamado para trabalhar. E eu, com medo dessas duas análises, não quis ensinar português, que é o que eu mais gosto. E ele dizendo,
que nessa época ele só veio pensar em ser médico lá no sul. Aí ele disse, e a senhora me levou na sua casa, não me cobrou nada e me ensinou e eu aprendi até hoje, não esqueço. Até hoje, não esqueço, não esqueci. E tenho perfeição mesmo em português, graças à senhora. Aí quando eu vi o seu nome e Arapiraca, tudo, aí eu não passei bem, de tanta alegria que eu tive. Pronto, aí me levou para apresentar a família dele e tudo. Foi uma bênção, uma coisa, um grande amigo. Ele faleceu num acidente de avião, mas um grande amigo, Márcio. Era Márcio, doutor Márcio Figueiredo Lisboa, porque os pais dele eram de Portugal. Eles eram imigrantes que vinham de Portugal para cá desde a época do descobrimento do Brasil. A origem dele, a família dele. Sempre, sempre. Eu me sinto, para mim é um presente. Vale como dinheiro. Dinheiro não é bom? Às vezes eu nem sei. Aí diz, você foi minha professora em tal lugar assim, você foi minha professora. Eu nem lembro. Porque o professor é um só. Os alunos são muitos, né? 50, 60, quando menos é 30. Agora, nunca castiguei aluno nenhum na vida, nunca. Eu gostava de conversar. Eu dizia, meu filho, você está pensando errado. Você fez isso, mas não é assim. Mas conversar. Mas tinha professora que, dá a mão, tá. Não. Eu até levei uns bolos, principalmente em matemática. Não sou muito boa em matemática, não. Nunca gostei de matemática. Nunca fui aluna boa em matemática. Só passava pelo, como é que chama, pau do canto, né? Que é aquela mínima nota de ser aprovado em matemática. Era a que eu passava, porque nunca fui boa, não. No Costa Rego, ou foi no Costa Rego ou no Bom Conselho, mas parece que eu fui. Parece que eu fui da família do Nezinho, eu fui professora de muita gente, muita gente. Eu não trabalhei mais de 20 anos no Costa Rego, mais de 20 anos, e ali quem mexia em tudo, de faculdade de Costa Rego, ali tudo, era o Nezinho, né? Coração. Ele, ultimamente, ele gostava de apitar futebol, juiz de futebol. Viajava muito apitando jogo, gostava muito de jogo. E trabalhava no comércio, né? Gerenciava. E nas folgas, apitando jogo. Aí quando foi um dia, ele chegou assim. O que é bem que você está sentindo? Eu não sei. Ultimamente eu tenho sentido um cansaço quando apito o jogo, mas tudo. Não disse a você porque você vem logo, e é o médico, é o médico, é o médico. Você vem logo, o negócio é médico. Aí eu escondi de você, mas eu não estou podendo mais esconder, então demais eu tenho que ir ao médico mesmo. Aí fomos no hospital. Eu tirei o carro da garagem e fui até dirigindo. E deitei ele atrás, e o Stefano, o menino, foi na frente e fomos. Aí quando chegou lá, o médico olhou e fez um exame nele e disse, está infartado. Eu disse, ele está infartado? Está. Ele vai ficar. Ele ficou 11 dias, com 12, morreu, faleceu. Deu um grito muito grande, no Pio 12. Eu tenho lá minha mãe, tenho ele, tenho minha avó, e tenho o meu marido e tenho minha sogra. Tem o túmulo tudo juntinho, péssima, porque ele foi um marido que, olhe, eu ganhando mais do que ele, e ele, além da despesa da casa, ainda me dava dinheiro. Eu ia olhar, minha bolsa estava com 10, 15, quando eu olhava estava com 200, 300. A minha bolsa está parindo, eu dizia. Não, fui eu, você está sem dinheiro, você está sem dinheiro. Ele, ao invés que tem marido, que quando a mulher ganha mais, ele nunca cumpre a obrigação direitinho, ele, às vezes, cumpre na casa, né? Mas para ela, não. Ele não viajava daqui a ali, vamos trazer um presente para mim.
Era uma pessoa... Eu não casei de novo e não quis outro marido, porque não encontrei... Eu olhava assim e não vi ninguém igual a ele. Eu já acostumado com as bondades dele, o homem perfeito que ele era, não dava para aguentar outra pessoa não diferente. Ela está com mais de 10 anos. Ele faleceu. 2, um menino e uma menina. Heitor Gabriel e Débora Beatriz. É filha desse contador, do escritório. Oriento, sabe? Eles são pequenos, mas eu sempre oriento. A minha rotina hoje, eu queria era estar bem financeiramente para ir conhecer a Itália. Eu queria. Não tenho como rotina, nunca fui lá, mas eu sou louca para conhecer Roma, conhecer a Itália toda. Eu gosto. Agora, Portugal eu já conheço muitos lugares em Portugal. Outros lugares eu conheço. Argentina já fui diversas vezes, mas eu sou louca para conhecer Roma. Gosto de cozinhar. Eu sou uma cozinheira de mão cheia. Eu gosto de cozinhar, inventar pratos, aproveitar coisas de comida que sobra aqui, para fazer pratos diferentes, que você olha, que prato lindo, que é isso, que comida é essa? Às vezes foi de um resto de comida que sobrou e eu fiz. Eu nasci para a cozinha, eu gosto. Eu não gosto de lavar os pratos, porque estragaram, mas cozinhar eu gosto. Sopa, gosto mais de uma sopinha. Eu gosto muito de sopa. Você sabe que ontem eu não almocei? Eu fui, ajeitei com uma amiga minha para ela fazer uma sopa para mim, ela que ela gosta muito. Digo, vamos almoçar uma sopa? Vamos, topa? Eu topo. Eu fui para a casa dela e ela fez a sopa. Levei as verduras, ela mandou buscar e fez a sopa. Uma beleza, eu gosto de sopa. Faço muita coisa, principalmente... Eu estava com empregada, só queria lavar os pratos do almoço, rua. Não fazia uma sopa, à tarde não fazia nada. Não. Eu digo, minha filha, não dá não para mim, não está dando não. Eu estou trabalhando mais do que você, pagando a você o salário e trabalhando mais do que você. Dá não. Disse, faço. E o Stefano me ajuda. A academia eu frequento, para tudo. Para dançar, para fazer tudo. Eu faço exercício que as menininhas estão fazendo. Você fica olhando e vê o meu mais respeito. Sabia? Você diz, vixe, Abigail, como faz? Como é que ela suporta fazer? E eu faço. Isso é tanto de o corpo todo, abdômen, tudo. Eu faço o que os professores me citam como exemplo. Olha ali a dona Abigail como está fazendo. Por que vocês não fazem assim? Tem professores de academia que me mostram, me apontam como pivô. Por que vocês não fazem assim? Vocês não fazem porque não quer. Porque a carne é muito mais sensível e força, não é? Musculatura. E eu não. O que eu tenho é velhice. Olha, eu vou fazer 78 anos no dia 10 de janeiro já. 78, é brincadeira? Eu deixei agora, esse que estou doente, eu deixei de ir, porque o rapaz também está, o menino personal da academia, ele fechou 2 meses. Ele deixou fechadinha, porque ele vai fazer uma mudança. Aí ele disse que só vai reabrir em fevereiro. Cícero Adamastor do Nascimento, é dono de uma casa da academia, ali perto da estação. Ele é um rapaz muito competente. Gosto da alimentação, gosto mais de verduras, frutas, gosto muito. Beber, não bebo nada. Sempre
tanto meu filho incentiva, toma uma cervejinha, uma coisinha, o marido era demais, pelejava. Eu nunca tive vontade mesmo de beber, nem coquetel, nem nada. Eu gosto de guaraná, Coca-Cola, assim no almoço, eu gosto de tomar uma guaranazinha, uma Coca-Cola, mas outra coisa eu não gosto, nunca tive vontade. Nos trabalhos que eu tive no Rio, eu acho que se tivesse 10 pessoas que não bebessem, tinha demais. A maioria, quando não bebia, era evangélica. E quando não era evangélica, era eu, que não gostava, porque nunca tive vontade. Dirijo há 42 anos. Agora, de cavalo nunca andei, não. Meu tio pelejava para me ensinar a andar de cavalo. Meu tio em Garanhuns, quando eu ia passar as férias lá, ele é fazendeiro. Ele gosta do campo, da fazenda. Nilo Tavares. E ele já faleceu, mas ele gostava na época que eu cheguei do Rio, meu Deus do céu, ele pelejava para andar a cavalo. Não, digo não quero não, nada. Eu gosto demais, mas eu sempre fui mais chegada. Se eu não fosse estudar e não fosse ter as minhas formaturas que tenho, eu tenho a impressão que só mesmo atriz. Eu só ia me dedicar ao teatro. Eu acho que eu seria uma grande pessoa, um grande personagem de teatro hoje no Sul. Eu seria, se eu tivesse ficado lá. Eu iria me dedicar mesmo. Então tinha a companhia Suteban, que chamavam, que era uma das melhores. Muito melhor do que municipal, do que não tinha prefeito, políticos mandando. Não, era só o ambiente artístico. Se eu tivesse ficado lá, eu acho que precisa, assim, as pessoas se unirem mais. Assim, não é perdoar mais, é ter mais conhecimento de julgar melhor assim, o ambiente, principalmente de sociedade. Às vezes a gente vê uma pessoa tão tocada a fogo pela sociedade, assim, fulano comenta isso, fulano comenta isso, e a pessoa nem é aquilo, nem merece. Quer dizer, que ainda há um pouquinho de maldade, que devia ser um pouco mais limpa pelo tamanho que está Arapiraca, e principalmente pessoas de fora, né? Que aí é para... Tem gente que diz, você está dizendo que Arapiraca não é civilizada. Um dia desse, um amigo meu me disse, que é advogado, Bigai, você está dizendo que Arapiraca não é civilizada. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que tem pessoas que sofrem, que a gente sabe que sofrem, sem merecer. Na sociedade, pessoas que a gente vê apontadas assim com o dedo comprido de muita gente, e aquela pessoa nem merece aquilo. Não merece. Pelo contrário, merece ser elogiado. Não é? Tem pessoas. Então, eu acho que devia, devido ao tamanho que ela é, que Arapiraca é um Maceió. É ou não é? Muito civilizada assim, muito grande, quer dizer, a extensão, né? Extensão muito grande, enorme, né? Quer dizer que era para ter um pouquinho mais de civilização, de cultura, da gente perdoar uns os outros, a gente entender melhor. Eu entendo. Eu não sei por quê, porque eu estudo muito psicologia, talvez seja por isso. É difícil eu condenar uma pessoa, eu apontar o meu dedo. É difícil. Eu aponto logo para mim. Eu quero logo me corrigir, eu quero apontar para mim. Eu acho melhor me corrigir do que aos outros. Arapiraca precisa um pouquinho deixar isso. Você não vê na política, né? Tantas pessoas inimigas um do outro. Para quê? Não é? Não é humano. E quem é que não tem defeito? Quem é que não tem defeito?
Eu acho que todo mundo tem. Nós temos coisas boas e coisas ruins, né? Então a gente devia entender melhor, não apontar os erros dos outros com os dedos sujos. E tem gente que aponta demais. Eu não. É difícil eu pôr um defeito numa pessoa assim, para eu condenar. Não, eu entendo. Eu gosto muito de entender, eu gosto muito de psicologia. Às vezes eu entendo mais outra pessoa do que a mim mesma. Não é bonito isso? É, mas tem gente não, né? Gosta mais de tocar fogo. Eu acho que, devido à civilização como está, devia ser mais perdoado, assim, as pessoas se entenderem melhor, né? Agora, que bonita está e eu gosto daqui. E tenho pessoas aqui que eu considero minha família. Eu gosto muito, principalmente no ambiente que eu vivi quando jovem e ainda vivo hoje. Eu gosto, eu entendo as pessoas, entendo mais. E às vezes até aconselho, ajudo a pessoa. Digo, você não vai ligar não se eu der um conselho, se eu der lhe orientar nisso, que eu gosto muito de psicologia, demais. O primeiro foi o Ricardo. O Ricardo disse, olha, eu vim avisar, vem os rapazes. Aí ele falou comigo, e aí a pessoa que eu mais faço questão de ser entrevistada e ter entrosamento com eles e a gente fazer essa visita, eles virem fazer essa visita a você, professora, porque você é muito importante na minha vida. Então, eu quero que a senhora pode recebê-los. Eu digo, você que manda, você não quer. Por sinal, você pode citar que eu me sinto muito orgulhosa da visita de vocês, desse projeto, muito orgulhosa, muito vaidosa me deixou isso. E outra coisa, eu peço desculpa a vocês se não fiz como deveria ser, responder a vocês como vocês merecem, mas que me orgulhei muito e vai fazer parte como arquivo das coisas mais importantes da minha vida. Eu disse até ao meu filho isso. Gostei, agradeço muito a você, que agradeço muito e que de hoje por diante eu quero ser mais uma amiga de vocês, no calendário de vocês, na amizade de vocês, eu também fazer parte dela. Vocês dizer assim, Abigail é nossa amiga. Vou me sentir orgulhosa disso. Vou me sentir orgulhosa. Importante com isso, muito importante. Que eles entendam o ser humano, entendam o próximo e se aproximem muito de Deus, que Deus só faz coisa certa com a gente. Se Ele tem coisas que não gostamos, mas é porque merecemos. Mas sejam próximos e estejam próximos a Deus. Isso é muito bom. Câmera aqui. Um beijo e tchau. Beijo, tchau. Muitas felicidades.